E aí, galerinha? Vamos aqui para mais um encontro nosso de língua portuguesa, redação, produção textual, tudo aquilo que a gente gosta de fazer aqui, não é? E você vem para me ver, que eu tenho certeza, eu também fico com saudade de você. A gente precisa, o tempo inteiro, estar pensando em como construir conhecimento. Mas, na realidade, no nosso dia a dia, a gente já sabe tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, só que a gente não considera essas coisas que a gente sabe desde sempre. Então, a gente está aqui para quê? Para organizar esses conhecimentos, que eu sei que você já sabe. Então, hoje a gente vai falar de um gênero textual muito conhecido, mas muito conhecido mesmo, que é o teatro, gente. O texto teatral maravilhoso. O teatro que existe desde a antiguidade. O teatro que sempre foi manifestação cultural, o teatro que sempre foi força de diálogo, de lutas sociais. O texto teatral sempre foi um texto forte que fala do homem, da existência social do homem, dessa força que a humanidade tem, dessa potência que a gente tem de viver juntos, de criar coisas novas, impactantes. Então, o texto do teatro é isso, ele é maravilhoso. Já deu para vocês perceberem que eu sou uma apaixonada pelo teatro, então trouxe aí uma imagem de máscaras, não é? O teatro grego, ele era caracterizado pelo uso das máscaras, e aqui uma outra foto de um teatro, pena que sem plateia. Então, vamos lá, para o nosso gênero textual de hoje, que é o teatro. Ah, Kalina, mas eu não pretendo fazer teatro. Mas você assiste teatro, você conhece o teatro, a linguagem teatral. É muito importante, gente, para a cultura. O teatro, gente, ele teve início na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. Então, nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, que era uma divindade relacionada à fertilidade. Gente, a fertilidade na antiguidade, ela não está ligada à procriação só, como nós pensamos nos tempos atuais. Não, a fertilidade estava ligada à terra, à produção dos grãos, porque era isso que mantinha o povo. Então, isso era muito importante, alimentar a fertilidade. Com o tempo, esse teatro ele começa também a se transformar em manifestações do povo contra a nobreza. O povo começa a manifestar ali, a ridicularizar, a politizar o texto teatral, ridicularizar os políticos. Então, o texto teatral, horas ele era drama, horas ele era comédia, e na Grécia o teatro era encenado com máscaras, porque a personagem poderia ser um homem ou uma mulher. Vamos lembrar, as mulheres não poderiam trabalhar no teatro. Então, no início, os homens faziam papel de homem e de mulher, e eram representados pelas máscaras. O texto teatral ou texto gramático, eles são produzidos para serem encenados. Então, eles podem ser escritos em poesia, com rima, ou em prosa. Porque quando ele é pensado, ele já é pensado em ser colocado em cena, em falar para o outro, em representar. Então, por isso que ele é um texto muito especial. O texto teatral é semelhante ao narrativo. Por quê? Porque ele apresenta a estrutura do texto narrativo. Fatos, personagens, um enredo, tempo. Tempo que pode ser até um tempo imaginário, mas ele vai estar lá presente no seu texto, tá? Um local onde a história se desenvolve. Então, ele aparece numa sequência linear. Gente, o que é uma sequência linear? À medida que os acontecimentos forem se desenrolando. Tem lá o auge, não é? A complicação, que é em torno de que essa história acontece, o clímax, que é o ponto alto, e o encerramento, o ato final. Então, por isso que nós dizemos que ele é semelhante ao texto narrativo, porque ele apresenta os elementos do texto narrativo. O texto teatral, ele dispensa narrador. Por que ele dispensa narrador? Porque ele é escrito para ser contado mesmo.
A história, ela é contada, ela é mostrada pelos atores que representam os personagens, certo? O diálogo constitui o elemento determinante da ação dramática. Claro que nós sabemos que existem os monólogos, mas, na sua grande maioria, o teatro ele é feito de diálogo. O texto teatral encenado exige elementos como cenário, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimento, e tudo isso ele tem que estar contemplado no texto escrito. O texto escrito ele vai ser escrito de uma forma que cada ator perceba como é feita a caracterização da sua personagem. Isso é muito importante. No texto teatral escrito, esses elementos estão presentes nas rúbricas, que aparecem em letras de tipos diferentes, como, por exemplo, o itálico. O autor ele vai fazer marcações no texto para que o ator que vai ler, que vai encenar, identifique as características que precisam ser identificadas, ok? A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, como eu já falei anteriormente, tem aquela troca, não é? É uma cena o texto, e vai ser posto ali em prática. O objetivo maior do texto é promover uma interação entre o público e o espectador. O texto do teatro ele não tem razão, ele não tem sentido se ele não provocar. Ele tem que provocar a nossa emoção. Tá? Então, a razão e a emoção elas se misturam o tempo inteiro nesse texto, porque ele tem que proporcionar um entretenimento, ele tem que prender o leitor. Ele é escrito para que aconteça realmente essa troca. Quais são as principais características? Textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre os personagens, o discurso direto, que é o tipo de texto presente no diálogo, não é? Ele é preparado para atores, plateia e palco, cenário, figurino. O que é a sonoplastia? É o som, é o som. Aqui na nossa aula a gente não tem sonoplastia. Eu podia ter colocado hoje uma música para a gente, qualquer dia eu vou colocar. Linguagem corporal e gestual. E ele não apresenta narrador, porque ele é falado, ele é dialogado. Eu trouxe para você um trecho do Pagador de Promessas, que é um texto do Dias Gomes, um dos principais teatrólogos do Brasil. Ele já é falecido, ele era marido da Janete Clerc, uma grande escritora de novelas também. E o Pagador de Promessas ele é um texto muito premiado, muito reconhecido. A história se passa na década de 60 na Bahia e começa com uma promessa. Zé do Burro pede que Santa Bárbara salve seu burro, que fora ferido por um galho de árvore. Como na cidade não havia uma igreja dedicada à santa, a promessa foi feita em um terreiro de candomblé, onde a santa ganha o nome de Inhansã. Imagina isso, hein? Ele fez uma promessa para uma santa católica num terreiro de candomblé. Vamos lembrar que a gente está falando, não é, aqui da Bahia da década de 60. Zé do Burro, portanto, portando uma cruz de madeira do tamanho dele, nos ombros, e sua mulher Rosa caminham 7 léguas do sertão baiano até Salvador, com o intuito de pagar a promessa. Chegam a Salvador de madrugada, alojando-se nas escadarias da igreja dedicada à santa. São interpelados pelo sedutor bonitão, que se aproveita da ingenuidade de Zé do Burro para seduzir Rosa. A mulher resiste no início, mas acaba por passar a noite com ele em um quarto de hotel. Ao contar ao padre que a promessa fora feita em um terreiro de candomblé, a Inhansã, Zé é impedido de entrar na igreja. O padre não deixou, porque achou que ele não fez a promessa de modo correto. Então, não vai entrar na igreja. Imagina que ele já tinha andado quilômetros com aquela cruz do tamanho dele, pesada nas costas, e ele comprometido com a santa, porque o burro dele foi curado. Trouxe aqui o texto, tá? No formato que nós temos que escrever o texto teatral, já no formato do diálogo. Então, bonitão, ele fala, não falei por mal, eu também sou meio devoto. Até uma vez fiz promessa para Santo Antônio. Aí o Zé pergunta, casamento? Não, ela era casada. E conseguiu a graça?
Consegui. O marido dela passou uma semana viajando. E o senhor pagou a promessa? Então, o texto teatral, ele tem todo esse envolvimento com o elemento, com a emoção. Olha, ele não pagou a promessa para não comprometer o santo. Agora vem o diálogo da Rosa, da mulher do Zé. E para você não se sujar com a santa, eu vou ter que dormir no chão, no hotel do padre, ou hotel do padre entre aspas, porque o hotel do padre eram os degraus da igreja. E se tudo isso ainda fosse alguma coisa que valesse a pena, a Rosa estava uma fera com ele, com o Zé. Você podia não ter vindo. Quando eu fiz a promessa, não falei em você, só na cruz. Ele prometeu a santa de levar a cruz, não prometeu de levar a Rosa, mas a Rosa quis ir atrás dele, né? Então, assim, eu trouxe esse texto para que a gente pensasse no teatro como um texto bastante democrático, porque a gente, quando pensa em teatro, a gente pensa em um texto elitista. Não, o teatro fala das coisas comuns, fala do dia a dia. Na antiguidade, ele falava da tragédia, porque era assim que os teatrólogos viam a situação daquela sociedade. E na comédia, eles satirizavam o governo, que se colocavam na posição de deuses e que não faziam nada pelo povo. Nem vou falar, né, dessa história, porque a gente pode achar parecido com alguma outra história. Mas o teatro é isso, o texto teatral é isso. O texto teatral é um grande diálogo. Um grande diálogo com os elementos do texto narrativo. E aí, gostou? Gostou? Muito bem. Então, você agora vai lá, monta o seu grupo. Se você é meu aluno, você já fez teatro na escola, com certeza. Se você é meu aluno do 8º ano, então, você já fez teatro na escola, nós já fizemos teatro muito legal, não é isso? Então, você vai ver como é fácil produzir um texto teatral e como é uma coisa que alegra o coração da gente. É um texto leve, é um texto gostoso, mas é importante a gente seguir as regras gramaticais, é importante a gente fazer as devidas marcações, apontar os personagens, apontar as características dos personagens, para que a pessoa que vai fazer a leitura do seu texto, compreenda exatamente aquilo que você quis passar. Isso é que é o mais importante. Tá bem? Valeu, galera? Gostaram? Então, eu quero que você faça o quê? Eu quero que você reveja essa aula, eu quero que você pense no teatro, eu quero que você queira conhecer o teatro e que você produza um lindo texto teatral para a sua professora aí na escola. Se for para mim, você já sabe, não é? Vamos fazer uma peça belíssima. Assunto é o que não nos falta. O teatro sempre tem assunto e ele sempre é cativante. E você já pode escrever. Começa aí. Vai lá, curte o canal, curte as redes. Não esquece que eu também estou no Zero Dúvida. Eu te encontro aqui na nossa próxima aula, tá bem?